AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Bom dia, bom dia. Meu nome é Ana Carolina, sou vice-presidente da AGET, sou coordenadora do AGETcast. Estamos aqui hoje no 8º episódio da AGETcast e nós vamos falar hoje com um amigo querido, que é um grande profissional na área contábil, Daniel Couto, contador sócio da Lei Couto Contabilidade aqui em Goiânia. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu agradeço, bom dia a todos, né? Fico muito feliz, Ana, de poder participar, contribuir aí com um pouquinho do nosso conhecimento nesses 24 anos aí na área de contabilidade. Perfeito, Daniel. Olha, hoje a gente vai falar sobre um tema que não é muito tratado no direito, mas impacta diretamente na tributação das empresas, que são os regimes tributários. A gente vai falar aqui sobre lucro real, lucro presumido, simples nacional, qual a diferença entre esses regimes, os seus requisitos, as vantagens e desvantagens de cada atividade nesses regimes. Mas antes, eu quero apresentar o currículo da Daniel, porque ele é contador, graduado pela PUC, pós-graduado em perícia judicial pelo IPCOM, sócio da Lei Couto Contabilidade há 24 anos, professor do curso de Ciências Contábeis há 18 anos, membro do grupo Scale em São Paulo, teve cargo no Conselho Regional de Contabilidade como subcoordenador de peritos e já atuou também como perito judicial nas áreas federal, estadual e trabalhista. Daniel, é uma honra ter você aqui comigo. Espero que essa conversa seja muito proveitosa, tá? Fico muito contente de você estar aqui. Eu que agradeço, Ana. Bom, Fico muito feliz também. que bom, Daniel. Eu vou começar as minhas perguntas assim. Como a gente vai falar de regime de tributação, eu vou te perguntar primeiro, qual é a primeira informação que você, como contador, precisa para definir um regime de tributação para um cliente? Ana, esse assunto aí, quando o cliente me procura, eu faço algumas perguntas para ele. Primeiro, quadro societário, né? Se vai ter só pessoa física ou se vai ter pessoa jurídica, porque isso vai impactar no qual regime que a gente vai poder ingressar. Se ele tem uma previsibilidade de faturamento, porque também faturamento é importante, a atividade que ele exerce, e também se vai ter funcionários e a quantidade de funcionários que ele pretende exercer. E, obviamente, as atividades, né? Basicamente, são essas perguntas iniciais que eu faço para o cliente. Justamente aí eu já, mais ou menos, eu já sei até qual caminho aí já percorrer pela experiência nossa, né? Mas daí já para me dar também ter uma noção. Perfeito. E olha só, quando a gente fala do Simples Nacional, ele é mesmo simples? Existem obrigações acessórias tanto quanto os outros regimes ou não? Ele realmente é mais fácil de lidar? Ana, o Simples Nacional, ele de fato, ele é mais simplificado para a maioria das atividades. Mas, dependendo, mas isso aí eu vou tratar até como uma exceção, dependendo da atividade, até de forma lúdica, né? A gente poderia colocar assim, ó, o simples uma laranja por fora, na hora que você parte a maçã. Aí ele se torna um pouco mais complexo, né? Mas, assim, na maioria dos casos, sim, o simples é um regime muito mais tranquilo do que o lucro presumido e o lucro real. Perfeito. E assim, me fala um pouco das alíquotas do Simples, como é que acontece a forma de apuração, quero saber como é que acontece nos bastidores da contabilidade. Certo. Sobre a alíquota, o Simples Nacional, o governo dividiu ele em 5 categorias, 5 tabelas, vamos ficar assim, vai ficar mais fácil a explicação. Nós temos uma tabela que ela é aplicada para empresas de comércio, ou seja, que revendem mercadorias. Nós temos uma tabela que é para as indústrias, e depois nós temos 3 tabelas que são aplicadas aí para a área de serviço. A tabela mais branda, vamos dizer assim, seria do comércio, que ela parte de 4%. Então, o simples, ele é uma tabela progressiva. Quanto mais você vai faturando, mais a alíquota vai subir. Já para a indústria, começa um pouquinho acima do comércio. Ele aumenta 0,5%. Né? Então, ou seja, começa a partir de 4,5%. E depois o serviço,
ele começa de 4,5%, uma tabela, a outra começa com 6% e a outra com 15,5%. Nossa, Então, uai, são é um muitas, salto. um salto. Aí, às vezes, dependendo, nem compensa o simples a gente começar ali com o cliente. Às vezes, a gente já parte para outro regime tributário. Porque o Simples Nacional, às vezes, ele se torna uma alíquota agressiva, até pode chegar acima de 20%. E aí, às Perfeito. vezes, deixa de ser interessante para o empresário. Entendi. Entendi, sim. E, Daniel, me explica aqui, quando a gente fala sobre o Simples Nacional, existem algumas regrinhas para a gente participar do Simples, né? Não são todas as empresas que podem participar, não são todos os sócios que podem participar, por experiência própria, eu ando sabendo disso. E eu queria Sim. saber, existem essas regras, como isso acontece? Quem pode participar do Simples, quem não pode, até quanto o faturamento? Ana, eu falo assim, ó, primeiramente, o que mais atrapalha o ingresso no Simples Nacional, primeiro se chama faixa de faturamento, né? O Simples Nacional, hoje, ele tem um limite que é de 4,8 milhões, né? Então, ele seria uma média de 400 mil por mês. E isso para empresas que já existem. Agora, se a empresa for iniciar, por exemplo, né, vou iniciar em novembro, eu posso faturar naquele ano já 4,8 milhões? Não, não é? É por fração. Uhum. Então, você abre uma empresa em novembro, tem que tomar esse cuidado, né? Eu só posso faturar o quê? 400 em novembro e 400 em dezembro, 800 mil naquele primeiro ano. Quando a empresa, então, já existe desde janeiro ou do ano anterior, aí você pode faturar até 4,8 milhões. Então, essa é a primeira, acho que, regra importante a gente lembrar, faixa de faturamento. Depois, nós podemos colocar também quadro societário. O Simples Nacional, você não pode ter no quadro societário uma outra pessoa jurídica. Também começa, então, a ter um trave aí, né? Porque, às vezes, hoje é muito comum as pessoas criarem, às vezes, uma empresa, uma holding, ou uma empresa de participações, e quer ingressar com a sociedade, ele não vai poder. Aí vai ter que partir para ser sócio com pessoa física. Mas, de um modo hoje abrangente, esses são os dois entraves maiores. Por qual motivo que eu falo isso? Praticamente hoje quase todas as atividades são permitidas no Simples Nacional. Às vezes ali, banco, instituições financeiras de um modo geral, factory, essas não podem participar do Simples Nacional. Mas hoje o Simples é muito abrangente. Então, o que mais trava as pessoas, né, é os 4,8 milhões. E principalmente, que eu falo, porque essa tabela do Simples que a gente estava falando, ela está congelada tem muitos anos. Então, Ó, as empresas vão crescendo, né? Não é nem crescendo às vezes, vão só repassando a inflação e o faturamento automaticamente em reais está aumentando, só que de fato não. Só que como o governo travou isso há muitos anos, então se torna um entrave para as empresas, viu? Tem empresa que é simples, mas infelizmente por esse ingresso de faturamento vai ter que migrar para o lucro presumido ou o lucro real. entendi. Eu posso ter várias empresas no Simples Nacional ou não? Eu, enquanto pessoa física, Bom, só posso ter uma. não. Isso aí é uma dúvida, né, que às vezes os empresários têm, né? Daniel, posso ter duas, três, quatro empresas? Pode. Desde que, se todas as empresas forem do Simples, o somatório da receita de todas as empresas não pode ultrapassar o quê? Os 4,8 milhões. Então, assim, eu mesmo, eu mesmo posso falar da minha prática. Eu mesmo tenho outras empresas no meu nome que são do Simples. Né? Então, eu falo assim, isso é muito relativo. Tem clientes meus que têm três empresas. Bom, não tem problema. Entendi. Bom, você falou do faturamento, né? Que não pode ultrapassar 4 milhões e 800 ao ano, é isso? E aí, eu vou te Isso. perguntar. Eu, Ana Carolina, estou no Simples Nacional. Se eu ultrapasso esse limite dentro do exercício, eu preciso automaticamente trocar de regime, ou eu posso permanecer no Simples e eu troco no exercício seguinte. Quando eu faço isso, eu preciso recolher alguma coisa para trás de diferença. Como é que funciona? Ótima pergunta. Fala assim, ó, o Simples Nacional, vou até reforçar não. Aquela pergunta inicial do Simples Nacional, eu falei 4,8 milhões, certo? Certo. Só que esses 4,800 é para fins federais, Ah, ok?
Ok. Porque dentro do Simples Nacional, a gente paga vários tributos na mesma guia. Nós temos tributos da área federal, da área previdenciária, da área estadual e da área municipal. Tá. Então, para efeitos dos tributos federais que estão ali, nós vamos falar em 4 milhões e 800 mil. Para fins de tributos municipais e estaduais, já não é 4 milhões e 800, é 3 milhões e 600 mil. Então, Nossa. respondendo essa pergunta sua, vamos fazer da seguinte forma. Eu estourei os 3 milhões e 600 mil, que é para fins municipais e fins estaduais, né? Mas não estourei os 4 milhões e 800, porque nós temos o 4.800 ali nessa janela. Mas estourei os 3.600. Como tratar esse assunto? Se você não estourar dentro do próprio ano mais de 20% do limite, né, dos 3.600, você só vai sair do Simples no ano seguinte, no exercício seguinte. Okay. Só que, veja bem, nesse exemplo que eu estou dando, nós não estouramos 4.800. Então, o empresário ele vai poder o quê? Optar por continuar no Simples, nos tributos federais, e somente nos tributos estaduais e municipais ele ficar fora do regime do Simples e ficar no regime normal. Então, esse seria o primeiro cenário que nós temos. Nossa, complexo. Complexo um pouco. O segundo cenário já é o quê? É eu, de fato, estourar o quê? Os 4 milhões e 800. Então, eu já estourei a parte estadual e municipal e estourei o quê? A área federal. Aí, automaticamente, se eu não estourar os 20%, acima de 20%, né? Então, eu vou só ser excluído do Simples a partir do exercício seguinte. Tá. Então, eu fico até dezembro no Simples Nacional, pago os tributos normalmente, mas a partir do ano seguinte, infelizmente, eu vou ter que migrar ou para o regime do lucro presumido ou para o lucro real. Daniel, agora um terceiro cenário. Eu estourei acima os 4.800, mas acima de 20% dentro do próprio exercício. Vamos supor que isso ocorreu lá dentro do mês de setembro. Aí você vai estar com um problema, né? Porque você estourou mais de 20%, né? Aí o efeito da exclusão se passa a partir do próximo mês. Aí o próximo mês já vai estar fora do Simples. E aí vai ter que recolher os tributos aí no regime normal. Então, isso aí, eu tenho um acompanhamento aqui, né? Eu tenho até um software para isso. A gente vai acompanhando cliente por cliente que está perto dos limites dos 3.600 e dos 4.800. Por qual motivo isso? Porque se esse cliente, às vezes, ele for ser excluído do Simples, às vezes até inviabiliza o negócio. Só para você entender a gravidade disso, eu tenho um cliente nosso aqui de shopping, né? É um faturamento interessante. Teve um ano que ela teve que fechar a loja dela em pleno dezembro no shopping Flamboyant. Para não ultrapassar o limite. Por quê? A gente fez um estudo tributário no caso dela, essa cliente, se ela saísse do Simples, inviabilizaria o negócio dela. Isso através do estudo tributário. A gente fez um cenário no lucro presumido, fez um cenário no lucro real e inviabilizava. Então, ela preferiu o quê? Perder venda, né? E continuar no Simples. E aí que eu acho que é um erro muito grande do governo, que eu até comentei anteriormente. A tabela do Simples 4 milhões e 800 mil está congelada já tem um tempo. Tinha que pelo menos acompanhar a inflação. Isso aí, isso. Então, assim, a pessoa, ela cresceu, ela só repassou. Então, essa cliente minha é um caso sério. E o esposo dela tem uma empresa também na mesma situação, só que o esposo dela não teve essa opção. Ela teve que sair do Simples Nacional. Ele teve que sair do Simples Nacional. E para você entender a realidade da empresa do esposo dela, nós saímos uma lucratividade na época na faixa de 21%, 22%, para na faixa de 8%. Você vê que, infelizmente, realmente o empresário, nesse caso, ele é muito penalizado. Muito. Nossa, imagina você ligar para o seu cliente. Resposta? Claro demais. Eu fico imaginando você com o software apitando, ligando para o cliente,
para de faturar ou fatura menos, senão você vai sair do Aham. Simples. Daniel, Tá me olha só, escutando? tô te ouvindo. Vou te fazer outra Ah, pergunta. porque travou aqui. Não, É, aqui tá tudo certo. Ó, existem tá. casos em que mesmo que eu possa permanecer no Simples, é viável eu ir para o lucro presumido ou para o lucro real? Agora o caminho é o contrário. Eu olho o cenário e falo, eu posso estar no Simples, mas por razões X ou Y, é melhor que eu esteja no lucro presumido ou no lucro real? Com certeza, com certeza. Aqui no escritório, né, a gente tem muitos clientes do mesmo segmento. Vamos falar assim, até para ficar mais claro para os ouvintes. Eu tenho clientes do mesmo segmento, da área de advocacia, na área de medicina, né, na área de comércio, na área de indústria, que alguns, dependendo da parte de faturamento, da estrutura, né, de departamento pessoal, da organização da empresa, o Simples Nacional não é, às vezes, o melhor regime. Às vezes a gente migra aquele cliente para o lucro presumido ou lucro real e ele vai ter uma economia tributária significativa. Mas isso vai depender muito do faturamento também da empresa. Tá? Na maioria dos casos, quando a empresa está iniciando, faturamento muito baixo, o Simples sempre vai ser a melhor opção, sim. Muito difícil ali no início da empresa, com faturamento muito baixo, compensar. Ficar no Simples. Ir para o lucro real e presumido, às vezes, não é muito interessante. Entendi. Aí, Bom, Daniel, como é que você trata isso com o empresário? Eu faço o quê? Um pequeno estudo tributário para ele. Eu coloco que eu faço uma planilha e falo assim, ó, nessa coluna no Simples Nacional, presumido e real. Daniel, e me explica uma coisa, minha última pergunta sobre o Simples Nacional, tá bom? Se eu entro no Simples Nacional, estouro o faturamento, tenho que trocar de regime. Se depois eu reduzir o meu faturamento, eu posso voltar para o Simples Nacional? Pode. A mudança de regime tributário, Ana, ela ocorre todos os anos. Então, assim, eu posso estar no Simples esse ano que vem, às vezes, o lucro presumido é mais vantajoso, no outro ano eu volto para o Simples, no outro eu acho que o lucro real é melhor, e eu posso fazer essa dança das cadeiras, vamos dizer assim, dessa forma. Não tem problema nenhum, viu? Os Tá, empresários têm essa opção, sim, escolher o melhor regime tributário para aquele ano. Agora, o que não pode fazer é o seguinte: eu escolhi o regime tributário ali, já paguei a primeira guia, né? Eu transmiti a primeira declaração e depois eu querer voltar. Não, arrependi, lá em fevereiro, março, posso voltar? Não, infelizmente você vai ter que permanecer naquele regime tributário que você escolheu até o final do ano. perfeito. Então tá. Agora, o que acontece? Tem algumas manobras, né? No Brasil, tudo tem um jeito. Vamos supor que o Simples Nacional não seja tão vantajoso ali para aquele empresário. E ele precisa sair, mas infelizmente ele já começou a pagar o imposto ali. Daniel, qual a alternativa que você poderia dar para esse cliente? Obviamente, se ele tiver condições. Às vezes ele pode adquirir pela empresa um imóvel, certo? E Certo. ele incluir no objeto social uma atividade que é vedada no Simples Nacional. Por exemplo, Ah, aluguel de imóveis próprios é vedado. Então, assim, se eu estiver no Simples, arrependi e preciso mudar naquele ano, assim, nós estamos fazendo até uma manobra aqui, mas legal, né? Não é proibido eu comprar sim, um imóvel e claro. alugar, né? Ele poderia fazer isso sim. Mas isso é uma das poucas alternativas que nós temos. No lucro real e presumido não existe isso, só no Simples. Entendi. Bom, e vamos falar um pouquinho agora do lucro presumido. Me explica como é que o lucro presumido funciona. Eu tenho que apresentar despesas, eu tenho que fazer um encontro entre receitas e despesas para eu achar minha alíquota. Como é que funciona o lucro presumido? Certo. Ó, primeira coisa, o lucro presumido, a gente tem que deixar bem claro aqui que é praticamente para todas as empresas, né? Mas tem também uma limitação em faturamento. As empresas do lucro presumido só podem faturar até 78 milhões, certo? E aí, dentro do simples, né, do simples não, do lucro presumido,
a sistemática de despesa, ela não interfere para cálculo do imposto. Tá? Não tem problema nenhum. Daniel, eu tenho que pegar despesa? Para cálculo de imposto, não. Mas lembrando que para o empresário ele fazer uma distribuição de lucro, ele tem que ter um balanço patrimonial e uma demonstração do resultado do exercício, se ele quiser distribuir 100% do lucro. Aí eu preciso pegar as despesas para fazer uma contabilidade completa e ter, de fato, minha demonstração do resultado do exercício. Sobre alíquotas no regime do lucro presumido. Então, peraí, deixa eu te interromper. É mito essa história de que lucro presumido não precisa contabilizar despesas. Porque muitas pessoas falam, é lucro presumido, posso pegar recibo, não preciso pegar nota fiscal, tanto faz como tanto fez, é lucro presumido, eu não vou precisar apresentar despesa. Isso é mito, então. É mito. Porque eu falo assim, o que a maioria dos empresários acha? Eu tenho que preocupar com folha de pagamento, fazer uma folha certa, emitir minhas notas fiscais, eu vou pagar o imposto certo. Sim, resolveu o problema de folha de pagamento e do imposto dos impostos, né, sobre o seu faturamento. Está resolvido. Só que você tem que lembrar que no Brasil você tem duas formas de pegar o lucro da sua empresa, pegar o dinheiro pôr no seu bolso. Se você não fizer uma contabilidade, né, ter balanço e demonstração do resultado do exercício, você só pode pegar um percentual do seu faturamento como lucro. Isso no comércio e indústria seria na faixa aí de 8% do faturamento, ou seja, se você fatura 100 mil por mês, você poderia só distribuir de lucro 8 mil reais. E na prestação de serviço, isso aumenta um pouco, seria 32%, ou seja, dos 100 mil que você faturou, você poderia pegar 32 mil. Daniel, mas sobrou aqui, na verdade, foi 60 mil reais. Eu posso pegar o restante do dinheiro? Se você não te fazer uma escrituração contábil completa para ter balanço e der e comprovar que de fato sobrou, ou seja, tem esse lucro, se você pegar, o governo pode tributar isso aí como que pro labore. E aí a alíquota sobre esse valor excedente que você está pegando é 27,5% hoje. Nossa, então, minha nossa senhora. Credo. Muitos não ligam para isso, muitos não entendem, né? É lógico. Bom, você me falou aqui que o limite é 78 milhões ao ano. É isso mesmo, né? Mas Perfeito. dentro desse limite, as alíquotas, elas são variáveis? Vamos primeiro falar dos tributos, então, para ficar mais fácil Perfeito. Nós temos dentro do lucro presumido 4 impostos federais, né, que é sobre o seu faturamento ali, que seria o PIS, a COFINS, que são tributos mensais e alíquotas definidas. PIS 0,65 e a COFINS 3%. Quando a gente fala depois dos outros 2 federais aqui, que é a contribuição social e o imposto de renda, a sistemática muda como que faz o cálculo. O governo, o próprio nome já fala, lucro presumido. Então, o governo, ele presume que você vai ter um lucro. Ele está presumindo. E ele vai tributar sobre essa presunção que ele acha que é o seu lucro. Mas se meu lucro der mais ou menos, não interessa para o governo. Ele definiu essa presunção. Então, para comércio e indústria, de uma forma abrangente, né, a presunção para pagar o imposto de renda é 8%. Ou seja, eu vou pegar meu faturamento de 100 mil, um exemplo, vou aplicar 8%, achei 8 mil reais. Sobre esse 8 mil, aí eu vou aplicar a alíquota de imposto de renda, que é 15%. Nossa, entendi. Se for uma empresa de serviço, também de forma abrangente, que tem exceções, né? Toda a regra, mas de uma forma. No serviço, essa presunção ela é 32%. Então, se eu faturo 100 mil, eu vou pegar 32%, ou seja, os 32 mil, sobre os 32 mil, aí vou aplicar os 15% também dessa alíquota. Mas de uma forma grosseira, Daniel, quanto que seria o imposto? Esquecendo essa coisa de presunção para ficar mais fácil para o ouvinte. Na parte de comércio e indústria, é 5,93%. O seu tributo final ali, federal. Então, faturei 100 mil reais, vou pagar 5,93. Ponto.
Se for prestador de serviço, isso aí sobe para 11,33%. Tá. Então, sobe quase o dobro, né? Agora, veja bem, nós falamos aqui dos tributos federais. Aí, dependendo da atividade, é o seu serviço. Aí você vai ter que pagar, além dos tributos federais, você vai pagar o ISS. Aí você tem que analisar qual que é o ISS da sua atividade no seu município, que pode variar aí, às vezes, de 2% até 5%. E se você for comércio e indústria, aí você vai ter, além do 5,93, eu comentei, você vai ter o ICMS e você vai ter também, às vezes, o IPI, se você for uma indústria. Então, basicamente é isso, Ana. Agora, se o faturamento das empresas, às vezes, forem altos, por exemplo, vamos pegar a parte de serviço, se faturar acima no trimestre, acima de R$ 187 mil, somatório do trimestre, aí às vezes você vai pagar um pouquinho mais de tributos federais, que tem uma sistemática lá do adicional de imposto de renda. Mas Perfeito. é isso. Você falou sobre essa diferença de impostos, eu me lembrei de uma pergunta. No Simples Nacional, eu recebo uma única guia contendo todos os impostos. Me corrija se eu estiver errado. No lucro presumido, eu preciso fazer obrigação acessória para cada imposto diferente? Sim. Assim, ó, no Simples Nacional, praticamente dentro daquela guia, que é o DAS, são 8 tributos. Nós temos lá imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS e a CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. Isso tudo dentro da mesma guia, ou seja, uma guia única. Já no lucro presumido, não. Aí a sistemática ela muda. Eu vou ter uma guia para PIS, eu vou ter uma guia para COFINS, que são impostos mensais, eu vou ter uma guia para imposto de renda, uma guia para contribuição social. A apuração é trimestral. E depois você vai ter o quê? Às vezes uma guia de ISS, se você for serviço, você vai ter uma guia de ICMS se você for comércio, e se você for indústria, ainda vai ter, além do ICMS, mais o IPI. Então, são várias guias, né? E as obrigações acessórias, elas também aumentam, né? No presumido, a gente começa a ter os SPEDs, né? Eu vou ter o SPED ali para, às vezes, calcular o ICMS, o IPI, eu vou ter o outro SPED ali para calcular o PIS e a COFINS. Então, a burocracia, as obrigações acessórias, elas aumentam no lucro presumido, se a gente for comparar com o Simples Nacional. Perfeito. E quais as principais vantagens que você vê no lucro presumido, que você muitas vezes indica esse tipo de regime para o seu cliente? Vai depender, primeiramente, da faixa de faturamento que ele encontra. Igual eu comentei com vocês, que o Simples Nacional, ele é uma tabela progressiva. Quanto mais você vai faturando, você vai aumentando a sua alíquota. Então, dependendo da atividade, vai chegar num certo momento que o lucro presumido, ele vai ficar mais viável do que no Simples Nacional, aquela atividade. Agora, tem algumas atividades que a gente tem, por exemplo, na área principalmente da saúde, a gente tem aqui a equiparação hospitalar. A equiparação hospitalar, se eu for começar lá no Simples Nacional, dependendo, eu vou pagar uma alíquota de 15,5%, se ele não tiver uma folha expressiva, e às vezes aqui no lucro presumido eu vou pagar ali na faixa de 6% mais o ISS. Então, assim, vai depender muito, para responder essa sua pergunta, muito depende do cliente, né, do tipo de atividade, da estrutura, do faturamento dele. Então, é por isso que eu falo para os empresários assim, ó, você tem que ter um contador ou um administrador que acompanhe o seu faturamento e peça para o contador, de vez em quando, fazer esse estudo, para verificar se o regime presumido continua sendo mais interessante do que qualquer outro. Agora, se a gente for fazer essa mesma comparação, não com o simples, mas com o lucro real, né, também a gente tem que fazer essa comparação, eu falo o seguinte: quando a empresa ela tem uma lucratividade muito baixa, ou às vezes até mesmo está operando ali no prejuízo, às vezes o lucro real ele se torna muito mais vantajoso do que o lucro presumido. Agora, quando você tem um lucro muito alto, né, dependendo da atividade, isso acontece,
Aí o lucro real não vai ser vantajoso, porque você vai pagar sobre o lucro o imposto. E no presumido, você viu que eu falei que o governo presume o que é o seu lucro. Às vezes você tem assim, eu tenho um lucro de 40%, mas o governo fala assim, não, aqui no presumido, essa atividade, eu presumo que seu lucro é 8%. Então, ao invés de você pagar sobre 40% ali da lucratividade, você vai pagar sobre 8%. Então, compensa muito mais, às vezes, o presumido nesses casos. Entendi. Bom, Então, como é complexo, né? é muito complexo, muito, mas eu adoro essa matéria, sou suspeita para falar. E agora eu quero falar com você sobre o lucro real. Ele é mesmo mais complexo, Daniel? Eu preciso manter uma estrutura contábil interna e externa, ou ainda dá para fazer no lucro real uma contabilidade totalmente externa? Me explica um pouquinho como é que funciona a sistemática do lucro real dentro de uma empresa. Certo. O lucro real, sim, ele é bem mais complexo do que no lucro presumido e o simples nacional, isso aí não tenho dúvidas. Sobre a contabilidade, ela ser interna ou externa, vai depender muito mais da organização do cliente, tá? Porque para você estar no lucro real, a empresa tem que estar organizada, estruturada. Então, se for uma empresa que ainda ela não está com essa maturidade, eu falo para o cliente, olha, não tem como você ir para o lucro real. Às vezes é interessante, sim, mas não compensa. Agora, de ser externo ou interno, eu falo assim, ó, se for uma grande empresa, às vezes, se a pessoa se a empresa tem condições, é interessante ter, às vezes, até uma contabilidade interna. Eu não vejo problema nenhum. Que às vezes vai ser mais fácil, você está com um contador ali. Só que o que eu observo com isso? Quando você coloca uma contabilidade interna, você contrata o próprio contador, às vezes esse contador também ele se limita muito ali no mundinho dele, né? Então, assim, se acomoda muito. Isso é um perigo para uma empresa. Eu falo assim, por experiência própria, nós já tocamos em empresas de grande porte aqui dentro do escritório, externamente, não tem problema nenhum, só que empresas organizadas, né? Perfeito. Então, assim, eu tive clientes aqui que faturavam quase 300 milhões, com 200 lojas, 4.000 funcionários e rodando tudo dentro do meu escritório. Você vê, isso é contabilidade externa. E funciona. Com contabilidade gerencial, apresentação de balancetes, né, consultivos mensalmente, porque para tomada de decisão, ver lucratividade. Então, acho que funciona. Só que, assim, se tiver condições, eu aconselho sempre a empresa assim, ó, ter uma contabilidade interna, ou pelo menos uma equipe lá interna, né, um funcionário do seu contador full-time, ou uma equipe full-time mesmo dentro da empresa. Entendi. E sobre o lucro real, como é que funcionam as alíquotas e as obrigações acessórias? Eu sei que a gente fala que é mais complexo, mas eu queria entender como é que esse mais complexo se opera assim, na vida real. Certo. Ó, primeiramente, muda um pouco a sistemática do cálculo do PIS e da COFINS, tá? De uma forma global também generalizada, tem exceções. Mas a sistemática do PIS e COFINS no lucro real, ela é bem parecida com o que nós fazemos no ICMS e no IPI. Então, a empresa ela tem crédito sobre algumas entradas ou algumas despesas, então tem que ter esse controle. E depois, na venda, tem o tributo da saída. Aí eu tenho créditos na entrada, débitos na saída, no final do mês a gente tem que fazer esse confronto. Isso no PIS e COFINS. Lá no lucro presumido, não. Eu pego o faturamento e aplico uma alíquota e acabou. Então, você pode observar que nós temos uma sistemática um pouco mais complexa dentro do PIS e COFINS no lucro real. E, às vezes, o que acontece hoje? A legislação, tem hora que ela não é muito clara. Aí começa entendimentos, né? Eu posso acreditar PIS e COFINS dessa despesa, dessa entrada, né? É Aí começa. insumo, não é insumo? Isso. Então, isso aí é um pouco complexo, né? Então, vai depender muito do empresário, se ele tem um viés mais conservador ou não, né? Para ver como que funciona. A parte do ICMS e IPI, ela é igual, tanto no lucro real como no lucro presumido. Então, não muda nada. Agora, o que muda? É a parte também do imposto de renda e contribuição social. Diferentemente lá do lucro presumido,
Para me pagar imposto de renda e contribuição social no lucro real é sobre, de fato, o lucro. Então, o que que eu vou ter que fazer? Tem que ter uma contabilidade, onde que eu vou ter que mostrar minhas receitas, os meus custos, minhas despesas, para mim, de fato, apurar esse lucro real, se eu tive ou não, e eu só vou pagar o imposto de renda e a contribuição se eu tive lucro. Se eu não tive lucro, o que que eu faço? Eu não vou pagar imposto de renda e contribuição social. Mas, então, assim, a complexidade é isso, porque aí você tem que ter um financeiro muito, vamos dizer assim, estruturado, organizado, né, com conciliações, né, um faturamento também, com contas a pagar, contas a receber, certinho, controle de estoque. Aí a empresa, eu falo assim, aí o empresário tem que, de fato, né, eu até brinco, tem que virar, de fato, um gestor ali, ter uma equipe, senão não dá conta. É. E as alíquotas do lucro real, elas são mais altas? Ou eu não consigo afirmar isso? Ó, PIS e COFINS, vamos começar por esses dois. Fazer uma comparação, né? No presumido, o PIS tem uma alíquota de 0,65. No lucro real, nós temos 1,65, aumentou 1% aí já. Já aumentou para mim. Já é Já mais caro. aumentou. Só que eu tomo crédito, né? No lucro real, eu tomo crédito nas entradas. É Não verdade, é tem- verdade. Mas vai depender, então, da empresa. Se eu tenho muitos créditos, vai ser interessante. Se eu não tiver, eu já estou aumentando 1%. A COFINS, a gente parte. Lá no presumido, a gente tem uma alíquota de 3%. No lucro real é 7,6%. Ou seja, aumentou mais do que o dobro. ICMS não muda nada, e IPI não muda nada. Agora, o que que acontece? O imposto de renda e a contribuição são as mesmas alíquotas. Só que eu vou partir de uma base de cálculo diferente. Diferente. Lá no presumido, eu pego o faturamento, aplico um percentual para me achar uma base de cálculo e depois eu aplico a alíquota de imposto de renda e contribuição. Já no lucro real, não. Eu vou apurar o quê? O meu lucro. O que eu achar de lucro, eu vou aplicar as mesmas alíquotas que é do presumido. Então, qual que às vezes seria interessante aqui? Se eu tenho uma lucratividade muito mais baixa do que no lucro presumido para compensar. Às vezes não compensa. Entendi. Você falou de lucratividade, enfim. Eu tenho conhecimento de que existe a possibilidade de uma empresa do lucro real apurar esse lucro de forma trimestral e apurar esse lucro de forma anual. Existe alguma regra em que a empresa precisa obrigatoriamente fazer o trimestral ou obrigatoriamente fazer o anual? Ou isso aqui é uma opção do contribuinte de fazer esse tipo de apuração? Opção. Eu falo o seguinte: se a empresa ela for migrar para o lucro real pela primeira vez, né, como ela não está acostumada, eu acho que por prudência, né, cautela, eu iria naquele momento para o quê? O trimestral. Porque aí a gente faz o primeiro janeiro ali, viu se a empresa está de forma, precisa fazer alguns ajustes ou não, né, para estar dentro do lucro real, e aí a gente tem um prazo melhor ali até fechar o trimestre, né, para fecha a contabilidade, só que eu tenho que pagar o imposto. Mas eu não gosto muito dessa modalidade. Se você me perguntar, Daniel, você prefere o quê? Eu prefiro mensal. Por qual motivo? Eu apuro o lucro de janeiro ou prejuízo. Se deu lucro, eu vou ali e pago com fluxo de caixa tranquilo. Se fevereiro já deu prejuízo, o que que eu faço? Eu suspendo o lucro. Uhum. Já no lucro, no trimestral, não tem jeito, né? Às vezes eu posso ter tido prejuízo ali no janeiro, fevereiro, um lucro em março, pago. Eu não gosto, Tá. mas é opcional. Assim, e quase todas as grandes empresas, eu já trabalhei, todas as consultorias pregam que faça, de fato, o mensal, que todo mundo acha que é mais vantagem para a empresa. E eu também Entendi, concordo. entendi. Bom, queria te perguntar o seguinte: existe algum erro ou alguns erros principais que as empresas cometem na hora de calcular o imposto no lucro real? Algo que, assim, gere mais autos de infração do que o normal em outros impostos? Ou não tem nada muito específico, assim, que você consegue falar? Não, eu falo assim, ó, Ana, a empresa ela tem que ter todas as suas receitas e despesas lançadas e apuradas de forma correta.
O que pode acontecer, às vezes, é assim, ó, o empresário, ele lançar algumas despesas que não são dedutíveis. Por exemplo, né, vamos pegar aqui multa. Multa de. O cara às vezes tem uma empresa aí com veículos e os motoristas estão cometendo infrações, tem multas, e ele vai lá lançar uma multa dessa como uma despesa dedutível. E não é despesa dedutível. Ele tem que lançar a multa, sim, porque vai pagar. Só que é uma despesa não dedutível. Então, o que acontece é o seguinte: é você não apurar de fato o quê? O imposto correto. Tá. Mas eu não vejo. Agora, na minha visão, o que eu tenho acompanhado, e até fiscalizações, aonde que está o maior entrave aí dos autos de infração que eu conheço, mas é na sistemática do PIS e do COFINS. Porque o imposto de renda e a contribuição social é o quê? Sobre o lucro. Né? Se eu apurei o lucro, está ali tranquilo, não tem problema. Agora, essa parte do PIS e do COFINS é que gera, às vezes, muitas interpretações, e o governo tem o fisco tem uma forma de interpretar, o contribuinte tem outra forma, né? E aí, Sim. às vezes, ali eu vou pagar menos impostos no entendimento do fisco. O que que eu sugiro, inclusive, para os empresários, né? Ou, se você, de fato, for fazer um cálculo do PIS, aproveitando despesas que tenham certa dúvida, eu sugiro, inclusive, que pegue um parecer de um consultor, para você se resguardar, para o governo achar que você não está cometendo um crime de sonegação de fato. Não, nós tivemos esse entendimento conforme esse estudo, por isso que nós estamos pagando dessa forma. Ah, mas o Perfeito. governo não concordou? Beleza, autuou? Tudo bem, mas aí você não cometeu um crime de sonegação, querendo fazer de fato o dolo. Você só o quê? Seguiu uma orientação de um profissional. Aí, às vezes, você vai discutir isso aí com o fisco. Essa que eu acho assim, que é uma preocupação que eu tenho de falar para o cliente. Falar, ó, pega sempre um parecer que é importante, para te É. resguardar. E é verdade isso, a gente vê nesses últimos tempos aí muitas discussões sobre comércio, né, varejo, deduzindo despesas que muitas vezes não estão pacificadas pelo fisco, assim como despesas propriamente ditas. A gente vê despesas de marketing, por exemplo, se tem transporte, despesa com transporte e tal, e aí acaba deduzindo tudo isso como despesa e não necessariamente está pacificado, né, dependendo da Sim, atividade, vou dizer assim. perfeitamente. Daniel, caminhando para o final, eu preciso te fazer uma pergunta que eu te falei que era a minha perguntinha chave para a gente terminar isso aqui. Regime de competência versus regime de caixa. O que é isso? Como é que funcionam esses regimes? Isso é aplicado para o lucro presumido, para o lucro real? O que é isso? Me explica como é que funciona essa sistemática. Sim. Essa é uma sistemática aí, assim, que eu acho que ela ajuda muito o fluxo de caixa de muitas empresas. Porque eu falo assim, ó, o que que é o regime de caixa? Eu vou apurar os meus impostos quando eu receber o dinheiro do meu cliente. Então, assim, se o cliente atrasou o meu pagamento, eu não pago o imposto para o fisco, né? Já no regime de competência, não. Eu emitir a nota fiscal, eu vou ter que pagar o imposto, independentemente se eu recebi ou não. Então, a grande diferença é essa, viu, Ana? Então, assim, qual que é a grande vantagem, então? Eu tenho até aqui no escritório, eu tenho alguns clientes que a gente colocou no regime de caixa, né? Justamente por causa da atividade. Inclusive na área de vocês, de advocacia, né? Eu tenho um cliente aqui que ele trabalha muito com prefeituras. Então, assim, ele tem que emitir a nota fiscal por causa dos empenhos, não tem como para receber. Só que, às vezes, os órgãos públicos, né, não pagam, às vezes, em dias. Então, o que acontece? Ele emitiu a nota fiscal. Você imagina se eu deixasse ele no regime de competência. Ele ia emitir a nota fiscal e ia ter que pagar, e às vezes não recebeu, né? Ia atrapalhar o fluxo de caixa. E nesse caso, então, a gente colocou ele como regime de caixa, toda vez que ele recebe, que a gente apura o imposto para ele. Daniel, é só nessa área? Não, eu tenho indústrias aqui que também estão nessa área de regime de caixa, devido à atividade. É igual você pega, tem um cliente meu aqui,
O cliente até considerava a área de usina fotovoltaica, né? Às vezes, ele pega um projeto muito grande, projeto aí de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de uma usina, e às vezes vai receber isso, não é agora, só que ele tem que emitir a nota fiscal. Porque às vezes o cliente está financiando a usina, tem que mandar isso para banco, né? Então, qual que foi o melhor viés que nós encontramos para ele, para não atrapalhar tanto o fluxo de caixa dele, da empresa? Optamos pelo regime de caixa. Mas você pode ter empresas do Simples? Pode, eu tenho aqui empresas do Simples também no regime de caixa, no lucro presumido. Então, assim, pode optar sim. Perfeito. Daniel, a gente chegou ao fim. Que aula! Eu quero te agradecer por você ter se disponibilizado a vir conversar comigo. Você sabe que eu sou uma grande fã sua, admiradora do seu trabalho. Caminho aí com você já há alguns anos, né? Fico muito feliz e satisfeita de ver assim a sua trajetória e tudo, principalmente na área contábil, que é muito relevante para nós. A Lei Couto é uma empresa que está aí no mercado já há vários anos, tem grandes clientes, é uma verdadeira satisfação tê-lo aqui conosco, viu, Daniel? Eu que agradeço, Ana, viu, pelo carinho, né, pelo acolhimento, né? Teve um problema da nossa internet aqui agora, mas Não deu se tudo certo. preocupe. Isso ninguém vai ficar sabendo, só no final. Deu tudo certo. E assim, fico feliz em poder contribuir, né, com um pouco do conhecimento, porque é uma área muito abrangente, né? Eu falo assim, não tem como a gente saber tudo, não tem como não. A gente pode ser curioso, né? Eu falo assim, devido à vivência, à prática, tantos clientes que nós temos aqui, então a gente vai sempre buscando mais conhecimento e tentando ajudar de fato os empresários a pagarem o quê? Menos impostos, né, num país com a carga tributária tão elevada. Então aqui eu sempre falo, gente, nós temos que olhar o lado do cliente, não o que é mais fácil para o escritório, o que é mais benéfico para a empresa, porque o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Viu? Perfeito. Daniel, muito obrigada a vocês que ficaram nos ouvindo. Nossos ouvintes aqui são os nossos maiores tesouros. E se alguém tiver alguma dúvida, sugestão de um outro podcast, um outro assunto, essas sugestões são mais do que bem-vindas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Nada. Tchau, tchau. AGETCast, o seu podcast de direito tributário.